Herói ou vilão? Ídolo ou só mais um que larga o clube no pior momento da sua história? Eu estou falando de Fernandinho, que ontem via redes sociais com uma nota rasa se despediu da torcida do Atlético, deixando claro que vai seguir novos caminhos, vai buscar um outro clube e não vai jogar a Série B pelo Atlético Paranaense em 2025. Várias maneiras de explicar isso. Alguns põem a culpa na diretoria, outros põem a culpa no jogador. E aí, atleticano? O que aconteceu? Vem comigo que nesse primeiro vídeo da TV Atletiba eu vou te contar tudo. Vai! Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à TV Atletiba. Eu sou Leopoldo Scremin, jornalista. Vocês devem lembrar de mim da Rádio Uni FM, de outros trabalhos que eu fiz tanto no Paraná quanto no Brasil. Estava muito já fazendo trabalho na internet em outros segmentos, mas depois do descenso do nosso time eu resolvi abrir esse canal. Claro, para dividir também com outro parceiro Coxa Branca, por que não? Afinal, ele sabe muito mais de Série B que a gente, não é mesmo? Porque o Atlético caiu e é muito fácil. Quando o time estava lá em cima, era muito fácil abrir canal do Atlético, né? Eu quero ver agora, para falar do clube na segunda divisão, e é essa a nossa missão, contar toda essa trajetória sobre o acesso do Atlético em 2025, se Deus quiser, né? E os jogadores quiserem e a diretoria quiser. Eu ia fazer um vídeo primeiro do canal falando a respeito de Mário Celso Petralha e sobre a culpa dele no rebaixamento. Afinal, teve gente na imprensa aí, uma imprensa esquisita que nós temos no Paraná, vamos falar a verdade, né? Defendendo o Petralha, falando que ele não tinha culpa. Mas, com ontem essa comunicado do Fernandinho em suas redes sociais, não tem como não trazer hoje esse assunto aqui, até porque muitos canais aí de rádio e até de YouTube estão de férias, então a gente vai trazer aqui para o atleticano que está sedento por esse assunto. Bom, vamos começar falando do Fernandinho, sua declaração ontem, para quem não viu nas redes sociais, eu vou rodar aqui para vocês. Fernandinho declarou que está indo embora para o Atlético, vai seguir novos caminhos. Ele abriu aspas dizendo: ao voltar para casa depois de muitos anos fui recebido de braços abertos. Uma grande verdade, né, seu Fernandinho? Uma grande verdade. Todas as vezes que vesti a camisa do Atlético fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Isso também é uma grande verdade, eu sou testemunha do fato. Levarei isso para sempre. Que bom que vai ser grato, né? Será que vai ser grato? Porque ele escreve depois o seguinte: chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza de que meu vínculo com o CAP nunca se quebrará. Com carinho e gratidão, Fernandinho completou sua postagem e assinou Fernandinho 5 ali, como ele ficou conhecido no Atlético Paranaense. O primeiro ponto que eu quero trazer a respeito desse comunicado que muita gente criticou na postagem, na verdade, se você pegar as postagens ali, os comentários, nós tivemos assim um hate total ao Fernandinho, pouca gente, mais os amigos e conhecidos que defendiam ele, alguns atleticanos, né, pela postura dele, logo nesse dia 1º, né, de 2025, 1º de janeiro, falavam a respeito dele não continuar com o time, ele ser o capitão e abandonar o barco, né, porque existe aquela máxima que o capitão do barco afunda com o barco, é o último a abandonar. Ele abandonou aí logo no dia 1º, no primeiro dia do ano de 2025, nosso primeiro dia na Série B, o Fernandinho já abandona o barco, né? Existem várias narrativas, eu vou trazer as duas narrativas, né? A principal é de que a diretoria não fez nenhuma proposta de renovação para ele, porém existem outras fontes dizendo que não, que a diretoria conversou com o empresário enquanto o Fernandinho estava viajando, e o Fernandinho não aceitava baixar o salário e ainda ia pensar se continuaria, né, conversar com a família. E, claro, né, estava aberto a outras propostas porque, né, ele é um jogador de Champions League, ele é o ex-capitão do Manchester City, né? Enfim, então trazendo primeiro essa narrativa que veio da grande mídia, que o Atlético não procurou o Fernandinho em nenhum momento para renovar o contrato. Já me disseram que isso aí não é verdade, porque o Fernandinho tem uma relação muito estreita tanto com o Mário Celso Petralha quanto com outros diretores do clube. Então, assim, foi conversado. Ele foi conversado, foi checada a situação, inclusive com o empresário do Fernandinho, mas que as negociações não foram para frente. Outro ponto também
que talvez tenha afetado essa decisão do Fernandinho foi a debandada de vários jogadores. Alguns não quiseram ficar, não quiseram baixar salário, assim como foi proposto para ele também baixar o salário, obviamente, o Atlético na Série B. E o caso do Thiago Heleno, por exemplo. O Thiago Heleno saiu porque não quis baixar o salário, né? O Atlético tinha interesse em ficar com o Thiago Heleno como liderança do grupo, por entender que ele é um grande ídolo e por entender que ele não fazia parte daquela panela ruim do clube. E um dia eu vou gravar um vídeo só para falar sobre a panela, que é as panelas que foram criadas. Né? E tem muito a ver com o seu Mário Celso Petralha também, essas panelas criadas, e depois a decadência do clube no final, quando ele traz o Paulo Autuori. Mas o Fernandinho não teve esse interesse de ficar no Atlético, assim como o Atlético também não teve um interesse tão grande em manter o salário, apresentar projeto, etc., que ele gostaria. Passando isso, a gente tem que entender também que o Fernandinho ainda tem mercado. O Fernandinho ainda tem mercado. O Fernandinho, você pega o Fernandinho, não agora esse Fernandinho dos últimos jogos, que ele tava quebrado, bichado, né? Mas o Fernandinho do primeiro semestre ou do ano passado, você pega o Fernandinho, você consegue encaixar em várias equipes do futebol brasileiro. Seria um exagero falar em todas as equipes. Não, em todas as equipes ele não joga porque ele não tem mais físico. Mas assim, ele se encaixaria em várias equipes do futebol brasileiro, que talvez aconteça, apesar de que o mais certo é que ele ou vá para o mercado árabe, ou que realmente aguarde até meio do ano e encerre a carreira com um jogo promocional, aqueles jogos, o contrato de um dia que fazem normalmente nas ligas americanas, nas ligas europeias, para que encerre a carreira no Manchester City. A verdade é que o Fernandinho não fica mais, a torcida ficou muito revoltada. Um jogador que foi muito citado foi o Paulo Baier, porque quando o Atlético tinha na liderança e no craque do time o Paulo Baier, que já era um veterano, o Atlético caiu e o Paulo Baier pediu para ficar na saída do jogo. Né? Vocês vão lembrar que o Fernandinho foi o único jogador que não falou, dos grandes figurões, grandes lideranças do elenco, que não falou ao final do jogo. O Fernandinho não quis falar ao final do jogo, né? Depois de cair lá em Minas. Né? O Fernandinho não falou, Pablo falou, Thiago Heleno falou, Eric falou, Christian falou, Coelho falou. Então todos os grandes jogadores do time falaram, né? Menos ele. Ele não quis falar, falou que conversaria depois e realmente veio só com essa nota. Nunca mais falou nada a respeito de renovação, alguma coisa. Até o Paulo Autuori falou na coletiva pós-jogo que já tinha conversado com o Fernandinho sobre uma renovação, mas era óbvio que ele não queria jogar a Série B do campeonato. Né? Para fechar esse vídeo, não ficar muito longo, quero trazer só o ponto da torcida e como que eu tô pensando. Aí é aqui minha opinião, né? O Fernandinho, ele vem do PSTC, ele sai como Pia do Caju aqui, mas ele foi formado, veio junto com o Jadson, né? O Dagoberto tinha vindo um pouquinho antes. Ele vem, ele começa a jogar bola, mesmo jogador muito bom, ele participa daquele nosso vice-campeonato da Libertadores, ele participa daquele campeonato brasileiro que a gente perde. Então, bivice, né? Participa de uma parte, né? Ele é vendido pro Shakhtar. Só que aí ele volta assim com uma grande estrela. E aí eu quero depois fazer um vídeo para falar sobre o Petralha também, que o Petralha também deu poderes demais para ele, né? Se você buscar o making off, eu acho que até tem um pirata aqui no YouTube, making off do Atlético contra o Palmeiras em 2022, na segunda partida da semifinal, porque o Fernandinho chegou, vamos falar a verdade, o Atlético já tinha um time formado pelo Felipão na Libertadores, o Atlético tá vindo bem sem o Fernandinho, né? Tinha o Hugo Moura. O Hugo Moura, que se não fizesse um gol na gente depois de tocado aqui da Baixada para ir pro Vasco, né, naquela segundo turno do Campeonato Brasileiro, não faz aquele gol que virasse em cima do Atlético, o Atlético não tinha caído, né? 2 pontos que o Atlético perdeu, lá 1 ponto a mais, né? Não teria caído. Enfim, mas aí você pega o Fernandinho chega já com o time na semifinal. E aí você vê a roda dos jogadores e fica bem claro que o Petralha dá os poderes para ele, porque os jogadores são todos fechados, Pablo, Thiago Heleno, todos os jogadores ali, Bento, todos falam, e aí o Petralha na roda, o Petralha fala, Fernando, agora você fala, dizendo assim, você é o bambambam, você é o cara que chegou para resolver. E ali quem resolveu, na verdade, foi o Terans, né, tocado do Caju também aqui, né, e o Vitor Roque, né, e o Pablo, né, o Pablo fez um gol, né, numa jogada do Vitor Roque. Então foi mais ou menos isso, gente. O Fernandinho é ídolo ou é só mais um, né, na história? Uma vez eu estava na sede da Fanáticos e eu falei que o Paulo Baier era ídolo. Eu quase apanhei na sede da Fanáticos. Porque eles falaram, ídolo é o Alex Mineiro.
Ídolo é o Marola. Ídolo é o Washington Assis. Ídolo é o Kleber Pereira. Ídolos são jogadores que ganham alguma coisa pelo clube. Tá? Paulo Baier não ganhou nada com a gente, ele é só bom. Então o Fernandinho, se for por essa leitura da torcida, dentro da sede da Fanática, que me falaram uma vez, é isso. O Fernandinho, ele foi o maior vice-campeão da história do Atlético, né? Porque ele é vice de 3 campeonatos, né, importantes, né? Ele sai aqui, vice de uma Libertadores, e consegue voltar e ser vice de novo da Libertadores, né? E encerra sua carreira como o Cleberson encerrou, sendo rebaixado com o clube. Que eu acho que aí é acabar, botar uma pedra em qualquer chance de ser ídolo. Então, eu gostaria de saber de vocês nos comentários se ele é ídolo ou não, escreve aqui. Se gostou do nosso conteúdo também vai ter, tem outro rapaz, amigo nosso aí, que apesar de ser coxa, amigo nosso, vai fazer a parte do Curitiba aqui no canal, vai vir gravar aqui também, falar do coxa, trazer as notícias, tudo mais. E aí, começando a engajar aqui o canal, a gente começa a fazer as lives também às 7 horas da noite. Espero que vocês gostem dessa caminhada nossa na Série B aí, com o nosso conteúdo aqui. Lógico que não vamos gostar nunca, né? Não é o nosso lugar, né? E, enfim, né? Começamos o ano humilhados mais uma vez. Dessa vez pelo cara que era para ser o capitão e o ídolo, que simplesmente nos abandonou, né? Certo? Like, se inscreve, um grande abraço. Até amanhã. Tchau.